Seja bem-vindo ao canal Bíblia de Verdade. E esse vai ser o terceiro vídeo da série que a gente está construindo aqui, se chama Fogo na Babilônia. Eu espero que vocês estejam compreendendo, porque é uma questão muito difícil de transmitir, é algo bem complicado. Eu acho que é por isso que ninguém ensina, porque ninguém faz esses links que eu estou fazendo aqui, porque é algo muito complicado. Eu espero estar conseguindo passar isso da melhor forma possível. E nesse terceiro vídeo, agora a gente vai entrar num alimento mais sólido. Até agora a gente viu papinha. Agora, a partir daqui, nós vamos pegar o alimento sólido. Esse vídeo provavelmente será o vídeo mais longo que eu já fiz no canal. Mas também vai ser o vídeo mais importante, porque ele vai ser praticamente a ligação entre o que nós falamos antes dele e para os assuntos que virão depois dele. Então, ele é muito importante. Então, se você tem problemas com vídeo muito longo, eu sugiro que você divida, faça em etapas, assista ele em etapas, até mesmo para você compreender. Não se preocupem com o tamanho do vídeo, mas se preocupem com o conteúdo dele, se ele realmente vai ser importante para você, e faça esse sacrifício, porque a gente perde tanto tempo hoje em dia assistindo tanta besteira, 2, 3 horas vendo bobagens, e às vezes vale a pena, porque isso aqui pode te ajudar a abrir a sua mente, para que você possa, de fato, descobrir de que lado você está e também ajudar pessoas mais à frente. Que nós vamos ver que isso que eu estou trazendo não é para salvação. Não é, a base de salvação não é isso, mas isso aqui é muito importante para conduzir as pessoas à verdadeira salvação. Vejam que o que eu estou trazendo aqui é, de fato, um testemunho. Isto é testemunho. Era isso que os apóstolos faziam. Esse tipo de testemunho. Era isso que Cristo fez, testemunhou do seu Pai. E algo que é bem diferente do que é ensinado nas igrejas hoje. Porque o que eu estou fazendo aqui com vocês é justamente dividir na ordem que isso foi me dado, na ordem com que o Espírito foi me instruindo, eu estou repassando a vocês. Seria muito fácil eu pegar e entregar somente esse vídeo aqui agora para vocês e vocês não entenderiam nada. Não, mas eu prefiro dizer desde o início, falar desde o início, para vocês entenderem como isso foi sendo revelado, para que vocês de fato compreendam as Escrituras na íntegra. E é assim que se dava testemunho. Infelizmente, até isso foi violado, até o testemunho, porque o que nós temos hoje dentro das denominações é um testemunho humanizado, um testemunho humano, onde a pessoa procura exaltar o seu ego. A pessoa chega e fala: eu passei por dificuldades tais, e eu obedeci, eu fui obediente na oferta, nos dízimos, na guarda do sábado, enfim, nos ministérios, obedeci pastor, obedeci liderança, e eu fui recompensado materialmente. Isso é culto ao ego, culto ao ser humano, culto aos bens materiais. É exatamente esse tipo de Deus que nós estamos revelando aqui, de ser de fato toda a construção principiológica por detrás da humanidade que aqui está hoje. Então, veja que até a forma de testemunhar, ela foi modificada. E será que também a forma de se tratar da grande Babilônia não foi? É óbvio, tudo foi modificado. Jejum foi modificado, guarda do sábado foi modificado, o que eu devo ou não devo comer, tudo isso se tornou ritualizado. E nós vamos ver nos próximos vídeos da onde vem toda vem todo este amálgama doutrinário, qual é o foco, qual é o objetivo, a origem de fato. Então, esse vídeo aqui vai ser justamente o elo de ligação entre tudo que a gente vai falar. É o vídeo mais importante do canal, então não deixem de assistir. E se você está chegando agora no canal, eu sugiro que assista os primeiros vídeos dessa série e depois você vai assistir os outros vídeos que eu fiz ao longo desse canal. Mas é importante que você vá lá na playlist, onde vai ter uma playlist específica chamada Fogo na Babilônia, e comece a assistir desde o primeiro vídeo, porque senão esse vídeo aqui vai ficar vazio para você. É óbvio que vai ter muitas informações, mas de certa forma vai ficar vazio, vai faltar complemento. O que eu quero trazer primeiro aqui é essa imagem, olha só. Eu quero perguntar a vocês o que há de errado nessa imagem. Eu sei que cada um vai ter uma posição diferente. Veja que isso é uma postura espiritual diferente, porque cada um de nós temos um espírito
individual, um espírito diferente, que foi sendo construído através das nossas experiências, do nosso cotidiano, da nossa vida, tudo aquilo que a gente absorveu como esponja, como ser humano, moldou o nosso espírito. Então, por isso, cada espírito vai discernir isso aqui de uma forma. Por isso, João diz para a gente analisar os espíritos e colocar eles à prova, testá-los para ver de fato de quem vem, qual deles vem realmente baseado no Espírito Santo, no Espírito de Cristo. Então, olha só, há 2, 3 anos atrás, isso para mim era a conclusão perfeita da Grande Babilônia. Perfeita. Mas qual o problema disso? A gente vai ver nesse vídeo então aqui o problema disso. Isso aqui traz muitas complicações, porque de fato faz com que as pessoas pensem que saíram da Babilônia, porque elas têm somente uma visão religiosa, somente aquela visão ritualística doutrinária, e acaba misturando tudo, faz aquela miscelânea. Tem alguns que vão tirar a sua igreja daqui de dentro, a sua denominação que participou, outros não. Então, o que acontece é que este erro é o erro que mais se tem visto nos grupos de Face, nos grupos de WhatsApp, onde você tem ali o título Derrubando a Babilônia, Saindo da Babilônia, derrubando os pilares religiosos, saindo da religião, Igreja Somos Nós. Tudo isso vocês vão ver neste vídeo que todos esses grupos, nenhum deles saíram de fato da Babilônia. Simplesmente estão fomentando cada vez mais a verdadeira Babilônia. E acabam por transformar esse fomentar a Babilônia em ataques pessoais, em ataques fundamentalistas de extrema direita ou extrema esquerda, enfim. Vocês vão entender de fato o que está por trás disso. Isso aqui está errado? Essa genealogia está errada? Não. Mas ela falta o quê? Você traçar a linha dela, traçar a origem, ver o que está por trás. É isso que nós vamos fazer neste vídeo agora. No vídeo passado nós vimos que a religiosidade não é nada mais nada menos do que uma tentativa da humanidade se religar ao passado. E que passado é esse? Passado antes do dilúvio. A Torre de Babel, a parábola da Torre de Babel é o exemplo disso, onde a religiosidade pós-dilúvio foi criada. Essa ligação, essa tentativa de se religar não é com o Criador, é com o mundo passado. E isso vai ficar evidente cada vez mais no que a gente for tratando dentro dos vídeos, tá? Toda religiosidade veio da Torre de Babel, veio daquela parábola. Toda. Independente se a vertente é cristã, se a vertente é budista, se é nova era, se é espírita, toda ela veio dali. E de fato, essa torre, essa parábola representa o florescer da religião no mundo, como nós vimos. Porque seu objetivo era religar a civilização pós-dilúvio à civilização que foi destruída no dilúvio. Então, isso aqui não tem como discutir. Eu já relutei, já pesquisei, já tentei mudar isso aqui, de certa forma, tentar rebater, refutar, e não dá. Porque quando você vai aos Sumérios, você vê exatamente isso. A história de Gilgamesh não é uma história construída antes do dilúvio, mas sim depois. A gente precisa entender que quando Deus ele atua, a atuação dele é perfeita, ele não deixa resquício, não deixa brecha. As pessoas não fazem noção do que foi o dilúvio. Eles não entendem que o dilúvio fez com que todo ser vivo, toda a forma orgânica daquele mundo se fundisse com a terra. Através de água do mar, águas primordiais, numa temperatura muito alta, juntamente com vários fenômenos meteorológicos, juntamente com o plasma que entrou na terra junto com essa quantidade de água que veio de cima e de baixo e fundiu tudo ali. Então tudo que foi construído, tudo que nós temos hoje de evidências arqueológicas vem do pós-dilúvio. Não tem como vir antes, porque o mundo foi totalmente removido, tudo aquilo se amalgamou com o mundo que nós conhecemos hoje. Então você tem ali a cultura suméria, a cultura dos Ur dos caldeus, a cultura acadiana, que é justamente a base da parábola da Torre de Babel. Você tem a cultura dos egípcios, que vem reconstruindo toda essa filosofia do mundo antigo e aplicando aqui.
E se você tiver um pouquinho de paciência e dedicação para se aprofundar, eu sugiro que você comece a estudar antropologia. É muito chato, é chato pra caramba, na verdade. Mas se você tiver tempo para isso, você vai verificar que todos os povos, mesmo aqueles mais isolados de qualquer civilização, têm em sua cultura religiosa traços comuns com todas as religiões conhecidas no mundo de hoje, independente de onde você for pegar. Não é por menos que existe uma linha filosófica que diz que os indígenas que foram encontrados aqui no Brasil na época de Cabral, eles eram descendentes hebreus. Mas isso não tem muitas provas disso. O que eles usam como prova é justamente a similaridade de cultos, de forma que eles entendiam Deus, e da língua. Mas só que a língua é similar ao aramaico, de fato. Mas todas as línguas daquelas tribos que estavam nas Américas ou na África, em qualquer outro lugar isolado, como a Austrália também, tinham similaridade com a língua aramaica, mostrando o quê? Que houve realmente uma origem e que em determinado momento foi espalhado. Além disso, a cultura desses povos primitivos e isolados ainda tem suas culturas a figura de um Deus criador de todas as coisas. E cada uma dessas culturas dá um nome para esse Deus. Mas não é um nome próprio, é um nome que demonstra o atributo. Um Deus invisível, o Deus soberano, o Deus sobre todas as coisas, o Deus que mora nos altos céus, o Deus que não se mistura com a humanidade. Cada povo desse tem uma palavra que se refere a esse Deus, mas que na verdade traz uma característica. Então, todos eles trazem um Deus além do nosso conhecimento. Um Deus invisível e soberano sobre toda a criação. Isso é fato. Se vocês estudarem, vocês vão perceber. E você vai descobrir que também a crença nesse Deus acabou sendo deixada de lado para se adotar cultos de adoração aos espíritos, que passaram a tomar forma de divindades. Algumas dessas culturas chegam a considerar esse Deus criador de todas as coisas como perverso e maligno, por ter destruído no passado civilizações. Olha só que interessante. Por que será isso? Tem tudo a ver com a Torre de Babel. Pois se você for analisar, o que eles estavam tentando trazer ali, aquela era dos seus antepassados, eles então culparam esse Deus. E na visão deles esse Deus era maligno, era perverso, era destruidor. Ele estava contra a humanidade. E veja também que o que eles fizeram? Eles passaram a trazer aqueles personagens dos tempos antigos como seus deuses, seus protetores. Consegue entender? Então o culto aos espíritos nasce dali, naquele período. E você vai ver isso fortemente dentro da cultura tribal, em todos os cantos do mundo, das civilizações antigas, que hoje a maioria delas estão dizimadas. Não tenho sombra de dúvidas que todas as culturas religiosas elas estão conectadas com aquilo que se tentou edificar quando a humanidade ainda falava somente uma língua e desfrutava de um convívio comum. Isso não tem como refutar. A história não deixa. Pelas formas que elas foram sendo transmitidas para as gerações seguintes, confirma então as intenções daquele primeiro ecumenismo. Religar a humanidade aos tempos de Noé, aos espíritos daqueles homens de renome do passado, os néfines, os gigantes e poderosos homens de fama do mundo antigo. E difundir o ensino de que a destruição daquele mundo foi coordenada por um Deus tirano, maligno e perverso. E esse ensino ecoou mundo afora até os dias de hoje. E essa doutrina ela está bem predominante dentro das religiões de mistérios e nas escolas modernas de teosofia que tem como fundadora Ellen Blavatsky, que foi financiada de certa forma pela maçonaria daquele tempo. Olha o que Ellen Blavatsky escreve sobre isso. Jeová, esotericamente, lembra que esotericamente é aquilo que é ensinado dentro de um círculo interno, dentro de um grupo pequeno de iniciados, como Elohim, também é a serpente ou dragão que tentou a Eva. E o dragão é um antigo símbolo para a luz astral, princípio primordial, que é a sabedoria do caos. Blavatsky, Doutrina Secreta, página 73. Isso aqui eu estou trazendo só um pequeno detalhe. A gente precisa entender, mas Jeová não é o nome de Deus. Sim, mas os escritos dela vai trazer o tetragrama, não só o Jeová. A gente precisa entender que naquele tempo, a tradução que se tinha do tetragrama era Jeová, e hoje mudou.
como mudou nos tempos antigos. A forma, a dicção, tudo isso vai sendo mudada conforme a língua é dinâmica. Eu já falei sobre isso aqui. Ela é dinâmica, ela modifica. O que a gente precisa entender é que Jeová está sendo colocado aqui no lugar do Deus Criador, no lugar do Deus verdadeiro, no lugar do Deus Altíssimo. E quando ela faz esse tipo de acusação, dizendo que ele é a serpente que tentou Eva, o que ela está fazendo aqui? Ela está pegando toda essa construção doutrinária religiosa que veio desde a Torre de Babel para justificar que o Deus destruidor do mundo era um Deus maligno, um Deus mau, um Deus serpente. E aí quando eu vejo pessoas nesses grupinhos de Facebook dizendo isso, ensinando que o Deus do Antigo Testamento é o dragão, é a besta, é o 666, cara, eles estão simplesmente difundindo teosofia. E o que nós vimos o que é teosofia no vídeo passado? É justamente o corpo filosófico que une, que faz todo esse ecumenismo com as religiões de mistérios do passado, procurando sempre um ponto em comum entre elas. Então é basicamente isso que a teosofia faz. Então, pegar isso aqui como ensino é simplesmente desconhecer o que está por trás disso. É por isso que é importante fazer toda essa desconstrução que a gente veio fazendo até aqui. Entende? Porque quando você fala um negócio desse aqui, você simplesmente está destruindo completamente o poder divino de um único Criador. Porque você está intitulando o Criador dos céus e da terra, o Criador de toda a vida, o teu Criador, de dragão e serpente. É isso que você está fazendo. Isso é blasfêmia. E quanto mais o fim se aproxima, Apocalipse diz que mais os homens blasfemariam contra Deus. Quanto mais as pragas fossem derramadas, quanto mais o caos fosse gerado no mundo, mais se blasfemaria contra Deus. Então, e aí você vai ter uma inversão de valores. Ellen Blavatsky faz uma miscelânea que eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas o que a gente precisa entender a partir daqui também é que não é somente porque o cristianismo adota em seu corpo religioso práticas antigas das religiões de mistérios que isso faz dela a grande meretriz descrita em Apocalipse. Não. Até mesmo porque o cristianismo não se resume somente em ritos e rituais de culto religioso. Ele vai além disso. E a maioria das pessoas que defendem isso aqui, elas estão envolvidas e mergulhadas nos conceitos babilônicos. Estão dizendo que estão combatendo a Babilônia, mas de fato estão a defendendo. E nem se deram conta. Nem se deram conta. A gente pôde vislumbrar no vídeo anterior que a Revolução Francesa ela nunca foi para derrubar o poder da Igreja Católica, mas para colocar em prática as filosofias de Santo Agostinho e Tomás de Aquino. Principalmente as filosofias de Santo Agostinho, que a gente vai começar a compreender a partir do próximo vídeo. Mas o que esses dois filósofos cristãos do mundo medieval fizeram? De fato, ninguém sabe, porque não se estuda isso. Ninguém procurou saber. O que eles fizeram? O que principalmente Agostinho fez? Ele reuniu toda aquela multidão de vozes confusas para criar a doutrina da igreja como a conhecemos hoje. Porque quando o Império Romano cai, só sobra uma instituição, que é a Igreja Romana. Então, a partir dali, ele pega todo aquele corpo doutrinário para construir, então, uma visão milenista. Uma visão de um milênio, onde a igreja vai ser a fundadora do milênio na Terra. Ela é a responsável. E que igreja é essa? Os homens, a humanidade. Porque naquele tempo, a igreja era vista como o corpo humano, o que sobressaía no mundo. Então ele vai trazer ali, aflorar na verdade, o dualismo. Porque ele vai ver a cidade de Deus, que é a obra dele, fala sobre esse dualismo entre a cidade de Deus, o reino de Deus, contra o reino das trevas. Esse dualismo, essa briga constante para que a cidade de Deus pudesse ser instaurada definitivamente. Ele impõe aos homens, a igreja romana, como a responsável por fazer isso. E isso é uma insanidade muito louca, porque ele é uma doutrina que coloca a igreja como única salvadora. E a igreja instituição, veja bem, a igreja não tem nada a ver com instituição. E coloca ela como se fosse a representante de Cristo na Terra e como aquela que irá edificar então esse reino milenar na Terra. Eles materializam a igreja numa visão humana. Então, veja que eles passam a ver o caos como uma necessidade para instaurar isso.
porque existe uma guerra. Então eles precisam provocar esse conflito de certa forma para que o milênio possa ser instaurado. Então se tem fases, e aí a doutrina vai mudando conforme eles vão vendo que esse milênio não foi instaurado. Porque existem regras para esse milênio ser instaurado. Tem que ter uma paz, tem que ter um único governo, centralizado. Os povos têm que estar em harmonia, não pode haver guerras. Então veja que eles tentam à força fazer isso, criando caos. E quando eles veem que não conseguem, muda-se a doutrina e passa-se. Então o que aconteceu? Eles acharam que estavam ali no período da Idade Média conduzindo isso, mas veio toda aquela revolução espiritual do homem, onde vem o renascimento, vem o humanismo, vem as reformas protestantes, e aí toda aquela hegemonia que eles buscavam vai escapando dos dedos deles. Qual é a ideia? Provoca-se o novo caos para então entrar para o novo milênio. Isso você vai ver o tempo todo. Agostinho, o que ele fez? Ele colocou uma batina em Platão e cria sua versão de mundo em sua obra conhecida como Cidade de Deus. Porque quem fala sobre dualismo é Platão. Quem fala sobre o demiurgo é Platão. Quem vem e faz toda essa conexão é Platão. E justamente Agostinho joga isso dentro da igreja. Por isso que você vai ver na Idade Média sempre o símbolo do demiurgo, o olho que tudo vê, o olho de Horus, como nós vimos dentro da igreja romana. Porque o que ele fez foi cristianizar Platão. E baseado nessa obra que o mundo atual foi construído. A dualidade construída por Santo Agostinho em sua obra Cidade de Deus foi fundamental para que a Igreja Romana coordenasse conflitos e soluções em todas as fases civilizatórias nos últimos 1000 anos. E quem é que dá corpo para essa nova civilização? Para essas fases todas, para se culminar nesse milênio tão esperado, tão desejado por uma instituição terrena, por uma humanidade carnal? Quem? Tomás de Aquino. Quem vai trazer esse corpo é Tomás de Aquino, que coloca uma batina em Aristóteles, que cristianiza Aristóteles e cria todo o corpo filosófico que será responsável por operar a versão do mundo criado por Agostinho. Sem Tomás, todo o corpo jurídico, filosófico e ideológico que construiu o mundo pós-Revolução Francesa não seria possível. Sem Tomás de Aquino, figuras como Hegel, Kant, Marx, Darwin, Copérnico e muitos outros não poderiam existir. Esse é o cerne da questão. Então não se trata só de princípios religiosos, de adoração, de culto, de rituais, de batismo, disso, daquilo, não se trata desse corpo exotérico, tá? O exotérico, aquilo que é ensinado para as massas. Todos esses rituais ensinados pela Igreja Católica fazia parte para a massa. Agora, dentro do corpo, eles tinham uma outra doutrina. Uma doutrina mística que foi sendo traduzida em todo esse corpo que nós temos hoje. Então, eu afirmo categoricamente aqui, a Babilônia não se limita somente à religião cristã ou à religiosidade de forma geral. Ela vai além disso. E toda a religiosidade que existe hoje tem dedo da Igreja Romana. Por mais que essas religiões tenham mais de 2.000 anos, tenha 4.000 anos, tenha 6.000 anos, como ali o hinduísmo, que tem mais de 2.000 anos, eles não foram criados, mas eles têm ponto em comum. Por quê? Porque o cristianismo vem destas religiões de mistérios. E todas as religiões têm pontos em comum. Então começa-se o diálogo entre estas religiões que aparentemente são diferentes, mas que têm pontos em comum. E nós vamos ver quem fez essa ponte, essa interligação, esse diálogo entre elas. Agora, isso tudo é necessário, porque se você não tiver um corpo unido, você não tem o quê? Um milênio a instaurar. E veja só o que a própria igreja escreve sobre aquilo que aparentemente parecia confrontar com seus ideais lá no passado e tinham vindo aparentemente para derrubá-la, para destruir a religiosidade cristã na Terra. Essa aqui é uma citação que saiu em 2008 do Pittsburgh Post-Gazeta, né, em Nova York. Ontem o Papa Bento XVI apoiou a ONU como um defensor crucial dos direitos humanos e uma força para a paz, enquanto avisou que, a menos que os direitos humanos sejam considerados dados por Deus, eles estão sujeitos à erosão ou revogação. Aqui ele fez duas afirmações em uma única frase. Primeiro, ele afirma que esses direitos, sim, sutilmente ele afirma que esses direitos humanos
são dados por Deus. E ele faz ainda uma profecia, uma previsão. Se esses direitos não são dados por Deus, eles estarão sujeitos à erosão e revogação. Isso foi feito em 2008. Mas veja que a igreja, ela reafirma os direitos humanos como fundamentais e vindo diretos de Deus. E que, aí olha só, aí ele vai reforçar isso. Os direitos codificados na Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948 se aplicam a todos em virtude da origem comum da pessoa, que continua a ser o ponto alto do projeto criativo de Deus para o mundo e para a história. Se você entende a filosofia de Agostinho, o que Agostinho construiu em sua obra, você vai entender o que o Papa Bento estava falando aqui em 2008. Ele não estava falando para as massas em gerais, eles estavam falando para os iniciados dentro da ONU. Ele usou o palanque da ONU para avisar os iniciados: estamos fazendo o cronograma andar, funcionar. E ninguém percebe isso. Essa Declaração Universal de Direitos Humanos de 48, a base dessa declaração é justamente a Declaração dos Direitos Universais do Homem e do Cidadão, lá com a Revolução Francesa, como que eu mostrei no vídeo passado. Esta é a base. São os direitos naturais colocados como primordiais para que a humanidade pudesse existir e coabitar harmoniosamente entre os povos. Sem esses direitos naturais, sem essas leis de conduta, não é possível conviver harmoniosamente, segundo o próprio Tomás de Aquino, que pegou as filosofias de Aristóteles sobre direito natural. Você consegue compreender que os pilares da Babilônia eles são muito mais complexos do que simplesmente jogar para ela o aspecto religioso em si mesmo? Porque tudo isso que eu estou falando aqui é religiosidade. É uma tentativa de religar a humanidade a algo. Isso está dentro do homem. Mas como eu disse, esses são somente pilares fundadores da Babilônia descrito em Apocalipse. A sua real materialização no mundo, como vimos no vídeo passado, só foi possível com a Revolução Industrial, que acabou por solidificar o poder da classe burguesa, os grandes nomes das relações comerciais e bancárias do mundo pós-revoluções políticas. Então veja que todo esse corpo para construir só foi possível quando essa Babilônia se tornou então num poderio comercial. Para fomentar tudo isso, para investir, para simplesmente injetar recursos para que isso pudesse acontecer. Olha o que o Papa falou também em 2007. No mundo de hoje, verifica-se o fenômeno da globalização como um entrelaçamento de relações a nível planetário, embora sob certos aspectos seja uma conquista da grande família humana. Grava isso aqui, grande família humana, isso tem tudo a ver com Agostinho, tá? Com a cidade de Deus. E um sinal da sua profunda aspiração à unidade. Olha só, buscando a unidade. Contudo, comporta também o risco dos grandes monopólios e de converter o lucro em valor supremo. Como em todos os campos da atividade humana, a globalização deve reger-se também na ética, colocando tudo a serviço da pessoa humana criada à imagem e semelhança de Deus. É um discurso que parece vazio, parece vago, parece simplesmente seguir uma agenda, como muitos gostam de dizer, mas isso aqui, o que ele está fazendo é reforçar o compromisso que a burguesia fez lá atrás. Eles são muito bons com palavras, sabem reforçar seus compromissos feitos no passado e lembrá-los a quem eles devem ser submissos, com tanta habilidade que as pessoas comuns elas não conseguem compreender a mensagem por trás de escritos tão rebuscados. Por que a pessoa comum não consegue compreender? Porque ela não tem a base correta. Ela recebeu uma doutrina exotérica, não esotérica. Ela não tem o conhecimento dos mistérios por trás disso. Ela tem um conhecimento em que este corpo religioso, este corpo que fundamenta a humanidade, quer ensinar as massas. E não adianta brigar com isso. Isso é o mundo sempre foi assim. Não adianta, você não vai mudar isso. Entenda que então vamos entender o que, de fato, ele está dizendo aqui. A Revolução Francesa aparentemente retirou o poder da igreja, ok?
deu início ao universalismo, idealizado pela Igreja Romana desde o fim do Império Romano, como eu já falei aqui, e colocou a classe burguesa em débito com a Igreja. Por quê? Porque foi a classe burguesa quem fomentou tudo isso. Esta foi a forma que a Igreja encontrou para projetar no mundo o reino milenar da família humana idealizado desde Agostinho, e assim edificar então a suposta cidade de Deus. Que Deus é esse? Não é o Deus criador dos céus e da terra, mas o Deus reunido pelas filosofias platônicas. Essa é a cidade de Deus. Sem a filosofia de Aristóteles, a grande cidade idealizada na obra de Agostinho não poderia ser edificada jamais. E nós vamos ver isso aqui, o resultado disso no mundo atual. Sem a filosofia de Aristóteles, o milênio de paz idealizado por Agostinho jamais poderia ser implantado pela igreja que se julga representante de Cristo, responsável por estabelecer o quê? A pseudo-paz. Mais uma declaração papal a respeito disso que eu estou falando aqui agora. Os direitos humanos estão baseados na lei natural, inscrita no coração do homem e presente em diferentes culturas e civilizações. Os direitos humanos são a chave para a paz e segurança mundial. Um discurso que ele fez na ONU em 2008. O mesmo discurso. Veja que eu estou pegando trechos do mesmo discurso e dividindo aqui para vocês verem. Conseguem compreender todo esse jogo de palavras com base nas informações privilegiadas que ninguém tinha e agora eu estou trazendo aqui nesse vídeo e nos que a gente viu anteriormente? Sem Tomás de Aquino, para cristianizar a confusa filosofia de Aristóteles e harmonizar com a filosofia de Platão, cristianizada por Agostinho, o mundo como conhecemos ele não poderia existir. Não poderia existir. Tomás de Aquino não escreveu nenhum tratado sobre economia, mas seu pensamento baseado no de Aristóteles é fundamental para entender o pensamento econômico da Igreja-Estado romana. Qual é o pensamento econômico da Igreja romana? A gente precisa entender isso. Ela foi desenvolvida pelos papas em encíclicas e pelos conselhos estatais da Igreja Romana. E eles contribuíram para feudalismo e socialismo de guildas na Europa durante a Idade Média, fascismo na Itália, Espanha, Portugal, Croácia e América Latina no século XX, nazismo na Alemanha no século XX, intervencionismo e o Estado redistributivo no século XX, tendo Fidel Castro como homem na linha de frente deste intervencionalismo e Estado redistributivo, tá? Principalmente na América Latina. Teve também na Coreia, na China. Teologia da libertação que se iniciou na década de 60 na América Latina e depois foi para a África. Então veja que isto aqui é o pensamento econômico da Igreja Estatal Romana. Na verdade, estes aqui são os resultados deste pensamento econômico da Igreja Romana. Estes foram os resultados. Sem Tomás de Aquino, o bem comum jamais ganharia um viés social de fato. E nós vamos entender a malignidade que existe por trás desses planos sociais, dessas políticas sociais. A posse de todas as coisas em comum é a lei natural. Tomás escreveu: disse que a posse de todas as coisas em comum e a liberdade universal é da lei natural, porque, a saber, a distinção de posses e escravidão não foram trazidas pela natureza, mas concebido pela razão humana para o benefício da vida humana. Difícil entender, né? Tá vendo como esses homens não eram ignorantes do passado? Eles eram muito mais inteligentes do que a geração de hoje. Muito mais avançados. Nós não vivemos uma evolução, nós vivemos uma desevolução. Isso é para dar na cara de Darwin. O que Tomás de Aquino quis dizer nessa suma teológica aqui? Que isso significa que a propriedade é para o uso comum. Você pode até ter a posse, mas ela não é sua por direito. Ela pertence à humanidade por direito originário, mas o pecado transformou isso e tirou esse direito originário comum e passou a ter como posse, como bens, como escravidão, como materialismo. E ele diz: não, isso não é assim, não era assim e não vai ser assim. E quem vai ser o responsável por decidir então esse uso comum? Retirando o domínio privado dos bens e passando eles para o uso comunitário. Segundo Hegel. Quem é que vai fazer esse link entre o que Tomás de Aquino está dizendo aqui para ser aplicado
no mundo físico. O Hegel diz que é o Estado que faz isso. O Estado que ele levanta como um Deus. Então veja que tudo está ligado. E agora eu pergunto, agora eu pergunto para vocês, se vocês sabem por meio de qual ideologia política o Estado tornou isso possível? Não? Pelo fascismo. A ideologia política que tornou isso possível, onde o Estado intervém e faz com que aquele bem, aquela propriedade privada que você conquistou com suor, volte ao seu estado original, segundo Tomás de Aquino, como a lei natural diz, para uso em benefício da vida humana, é o fascismo. Olha o que o próprio papado escreveu. Sob o fascismo, os proprietários podem manter seus títulos e ações, mas o uso de suas propriedades é, como escreveu Leão 13, comum. O fascismo é uma forma de socialismo que mantém as formas e armadilhas do capitalismo, mas não sua substância. Sob o fascismo, títulos e ações de propriedade estão intactos, mas a instituição da propriedade privada desapareceu. Os regulamentos e mandatos do governo o substituíram. Por essa distinção entre propriedade legal e uso real, os fascistas devem uma dívida à Igreja Romana. Quem construiu a ideologia do fascismo não foi Mussolini, foi a Igreja Estatal Romana. E aqui o Papa Pio XI está cobrando essa dívida, está deixando bem claro, vocês italianos, vocês que aplicam essa filosofia ideológica política, o mundo deve isso a nós. A Civiltà Católica, que é uma instituição interna dos jesuítas, diz abertamente que o fascismo é o regime que mais se aproxima dos conceitos da Igreja Romana. O fascismo não é o que se tem ensinado nos dias de hoje. E nós vamos ver isso em outro vídeo, porque tudo que a gente está trazendo aqui são pequenas peças que vai produzir muito material para o canal. Vocês não fazem ideia do que cada pensamento desse, o que cada viés desse aqui pode fazer e trazer. Nós vamos ainda falar sobre as ordens, vamos falar sobre maçonaria, a ordem mundial, todo esse contexto, e vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas o que eu quero trazer aqui é de que forma o fascismo é aplicado. Ninguém sabe. Vou te dar um exemplo. Você compra um carro, um veículo. É propriedade particular? É um bem privado? Sim. E não. Ele é um bem comum. Sabe por que ele é um bem comum? Experimenta não pagar os impostos anuais para você ver. O fato de você ter um compromisso de todo ano pagar impostos sobre o seu veículo, você torna esse bem comum, porque esse imposto, ele necessariamente, em via de regra, ele deveria ser aplicado o quê? Para o bem comum da sociedade. Correto? Mas a gente sabe que não é assim. Mas em via de regra é isso. Então você está pagando para usar aquele bem em prol da comunidade. Então o veículo não é seu, a sua casa não é sua, porque você paga impostos anualmente. Experimenta deixar de pagar, você não pode circular com o seu veículo, e se ele for apreendido, você só vai liberar se você quitar a sua dívida com o Estado. Se você não quitar, ele vai para leilão e esse dinheiro é revertido por quê? Para os cofres públicos. Mesma coisa a sua propriedade particular, a sua casa. Experimenta ficar um terreno sem pagar IPTU. Experimenta. Por anos, 10 anos. Eles vão te tomar a casa e vão transformar aquela casa em um bem público. Então, veja que o fascismo ele é aplicado no mundo inteiro. E as pessoas defendem todas as questões e não entendem que isso tudo faz parte da Babilônia. Lembra que nós citamos aqui a Babilônia faz o quê? Ela toma posse de terras, de propriedades que não é sua. A Igreja Católica é o exemplo disso, mas o mundo está debaixo dessas leis, e essas leis vieram daqui, esse corpo jurídico todo veio daqui. Com base em quê? Com base em todas as civilizações passadas, em todo o corpo organizacional do Egito, dos babilônicos, dos medo-persas, dos romanos, dos gregos, dos sumérios, de Ur dos caldeus, dos cananitas, da Síria, de todos eles. O cristianismo sempre foi baseado nas religiões antigas, e foi o cristianismo responsável por conseguir fazer aquilo que a humanidade vem tentando fazer desde que foram espalhados por toda a Terra, e tiveram seus planos frustrados pelo Criador.
unir a Babilônia Imperial Histórica com os princípios levantados com a Torre de Babel, que tanto a Babilônia Histórica quanto outros impérios que vieram antes e depois dela tentaram fazer. O cristianismo conseguiu fazer. Ela formou esse corpo, ela conseguiu unir o que tinha de melhor da Babilônia Histórica, que nós vimos aqui, que está retratado nas Escrituras, com o melhor do princípio que originou lá com a parábola da Torre de Babel, e que nós também vimos aqui no último vídeo. E nós vamos ver muito mais disso nos próximos vídeos. Então, fiquem atentos. Salvem esse vídeo, baixem esse vídeo. Guardem, estudem, pesquisem. Não acreditem em tudo que eu falo. Pesquisem, corram atrás. Não dependam de migalhas de ninguém. Vocês são capazes de fazer tudo isso por meio do Espírito de Cristo. Vocês não precisam se alimentar do espírito alheio. A prova de que a Babilônia, a prova de que a parábola da Torre de Babel retrata uma história real, está bem na nossa cara. Foi com base nesta confusão que o cristianismo construiu toda a base doutrinária e filosófica. Reuniu todo esse corpo de vozes espalhados na multidão de vozes pelos séculos atrás, diversas nacionalidades, diversas origens, diversos períodos, e reuniu isso no mundo de hoje. Foi com ela que o cristianismo, ao longo do tempo, encontrou pontos comuns com outras religiões predominantes e estabeleceu um relacionamento ecumênico com elas. Foi reunindo todo esse pacote de vozes espalhadas de forma confusa na linha da história que o cristianismo edificou o mundo como conhecemos agora. Eu vou precisar desenhar ou será que ficou claro? Mas não vamos parar por aqui, ainda tem muita coisa para ver que vai reforçar isso que eu estou dizendo aqui. Lembra que eu falei no vídeo passado a respeito do Demiurgo? Segundo Platão, Demiurgo é o Deus bom. Segundo o gnosticismo, que tem a sua origem no judaísmo, que fique bem claro isso, eu falo isso no primeiro vídeo da série que eu fiz sobre quem é o anticristo. Assistam esse vídeo, quem não assistiu. O gnosticismo vê isso como um Deus mau. Olha só, existe uma guerra. Essa guerra do passado é transferida para o mundo atual. De que forma? A igreja cristã, de forma geral, ela adota o Demiurgo na visão platônica, como a gente viu, porque Agostinho fez isso. E a intenção deles é justamente edificar a cidade desse Deus. Correto? Acho que até que está claro. Então eles veem esse Deus. E o que eles fazem com o verdadeiro Deus, então? Colocam ele como mal. Olha, eu vou trazer a citação do Albert Pike aqui, que é muito melhor do que eu falar. A religião maçônica deve ser por todos nós, iniciados nos altos graus, mantida na pureza da doutrina luciferiana. Sim, Lúcifer é Deus, e infelizmente Adonai também é Deus. Pois a lei eterna é que não há luz sem sombra, nem beleza sem feiura, nem branco sem preto. Pois o absoluto só pode existir como dois deuses. As trevas são necessárias para a estátua e o freio para a locomotiva. Portanto, a doutrina do satanismo é heresia, e a verdadeira e pura religião filosófica é a crença em Lúcifer, igual a Adonai. Mas Lúcifer, Deus da luz e Deus do bem, luta pela humanidade contra Adonai, o Deus das trevas e do mal. Parece confuso o que Albert Pike explica aqui, mas não. Veja que, primeira coisa, Pike deixa bem claro que a maçonaria é uma religião, sim. Tem viés religioso. E aparentemente ela se contrapõe à Igreja Católica, mas é só aparentemente, porque os dois adoram o mesmo Deus, que é Lúcifer. Para os de fora, exotericamente se ensina que eles têm divergências doutrinárias, mas no círculo interno eles seguem o mesmo Deus. Compreende isso? Então olha que interessante, você vê aqui ele aplicando a filosofia de Agostinho sobre a dualidade. E ao mesmo tempo ele também traz o que o gnosticismo entende sobre isso, sobre um Deus bom, um Deus mau. Então toda essa miscelânea doutrinária vai ser produzida onde? No cristianismo, que vai nascer com o rompimento com a Igreja Católica, que vai vir após o protestantismo, que é o mundo gospel, o mundo evangélico. Vai ver esse Deus, vamos dizer assim, de certa forma, um Deus mau,
vai ter aquela oposição, vai chamá-lo de Satanás, de diabo, enfim. Mas na verdade é tudo a mesma coisa, são oposições ali doutrinárias que ninguém percebe. É meio confuso de entender, espero que no decorrer dos vídeos que nós vamos fazer eu consiga esclarecer isso aqui melhor. Mas não é bem isso aqui que é mais importante agora entender. A gente precisa entender que para os de fora, a igreja adota um ensino gnóstico, compreende? Que esse Deus é mau. Ensinando ao povo comum isso, mas para eles de dentro, esse Deus é bom. Por quê? Porque eles transformam esse Deus em o Deus bom, Lúcifer. E quem é Lúcifer? Lúcifer não tem nada a ver com a descrição em Isaías e Ezequiel sobre a estrela da manhã. Nada a ver. Lúcifer é um nome que vem do latim, que estava presente na Itália, em toda aquela parte ali da romana, ligado às religiões de mistério. Porque Lúcifer significa o portador da luz. É isso que significa. E Lúcifer está ligado, então, ao homem, de certa forma. Por quê? A gente precisa entender que as religiões de mistério, você se tornaria um portador da luz conforme você fosse crescendo no conhecimento. O conhecimento elevaria o seu espírito a transcender a carne e a se tornar, então, um homem o quê? Santo, puro e influenciador das massas. Então, o iluminado. Entende isso? Então, Lúcifer, Demiurgo, Horus, é a mesma coisa. Quando falam que aquele olho dentro do triângulo é o olho de Lúcifer, é o olho de Horus, é o olho do Demiurgo, é o olho que tudo vê. É a mesma coisa, são nomes dados de forma diferente, porque vai se reunindo. A teosofia, lembra que eu falei no vídeo anterior que a teosofia faz? Ela reúne todos esses pontos em comum, colocam tudo num único pacote, exatamente isso. Então vamos voltar para aquele gráfico que eu apresentei logo no início. E eu vou perguntar de novo. Tem algum problema com essa genealogia da Grande Babilônia aqui, agora, diante do que eu apresentei acima para vocês? Conseguem enxergar? Porque o que acontece? Tem muita gente aí, orgulhosa em si mesma, alegando que saiu da Babilônia, apontando o dedo para outras pessoas, acusando falta de amor, falta de princípio, falta de compaixão, falta de misericórdia, mas acusando delas. Ao mesmo tempo elas estão fazendo o quê? Fomentando todos esses princípios que são inerentes à Igreja Católica Romana. Agora, isso para por aqui? Não. A gente precisa ver o que está por trás, então, da Igreja Romana. A gente precisa entender. A gente tem uma visão administrativa daquilo que a gente conhece hoje. Então veja que hoje nós temos poderes, instituições que gerenciam o mundo. Você tem aí o Estado, você tem poderes que equilibram o poder estatal, você tem poderes fiscalizadores, você tem uma gama de instituições que vai fazer esse gerenciamento. Isso tudo vem da política, da república e da democracia, que era filosofias gregas implantadas agora em nossos dias. Então você vê tudo isso aí. Mas como se dava a administração daqueles tempos, hein? Na Idade Média? Ninguém faz ideia, né? Ninguém imagina como. Acha que a Igreja Católica sentava-se um cedro e pronto. Não. Existiam instituições também que faziam valer as bulas papais, que colocavam em prática tudo aquilo que era decidido como corpo jurídico. E essas instituições eram denominadas de ordens militares e ordens religiosas. Então a gente precisa entender o que estava por trás. E aí é onde a gente chega neste quadro aqui. A cristandade e as sociedades secretas. Por que se chama sociedades secretas? Elas eram secretas de fato? Não, todo mundo tinha conhecimento. Mas a questão é justamente as religiões, o misticismo, o mistério por trás delas, porque existia um ensino exterior e existia um ensino interno. Então por isso elas são secretas, porque o ensino interno é somente para os iniciados, para quem faz parte daquele corpo. Então olha nesse gráfico que interessante, você vai ver a Babilônia como a origem disso tudo. Da Babilônia saiu o cabalismo, como a gente vê, está dentro
no judaísmo, tá? Nós vamos ver a mesma dualidade que se aplica dentro do cristianismo, se aplica no judaísmo, porque o judaísmo vai ter livros como a Cabala e livros como o Talmud, que aparentemente se opõem, se contrapõem, mas todos eles têm a mesma finalidade, manter essa confusão de vozes ali e enganar o povo, e somente aqueles que são iniciados que podem compreender o que de fato está nas entrelinhas dessas doutrinas que aparentemente se contrapõem, mas na verdade se contrapõem só para os de fora. Então você tem os essênios, que vêm dali, então dizer que o Messias vem dos essênios é completamente errado, a gente vai ver isso. Do cabalismo você tem o gnosticismo, que interessante é que esse autor aqui, da História da Magia, que é o Levi, ele diz que o fundador dele é o Simão Mago, que de acordo com Elifas, né, tornou-se o feiticeiro de Nero, dentro dessa história. Esse gráfico é tirado desse livro aqui. E é interessante porque gravem bem, Simão Mago, esse nome mago que a gente vai ver daqui a pouco, o que de fato é. Então você tem aqui as sociedades islâmicas que surgiram, os ismaelitas, os carmacitas, os fatimitas, os drusos, os assassinos, que vem a palavra original é hashashin, porque eles fumavam hashish. Tudo, tá vendo? E eles tinham uma relação com os cavaleiros templários, que era uma ordem militar e religiosa que aplicava e fazia o corpo jurídico daquela época funcionar. Dentro deles você vai ter os Rosas Cruzes que vão surgir, dos Rosas Cruzes vão vir os jesuítas, e os jesuítas a maçonaria. E é exatamente esse ponto aqui que a gente precisa ver, dos jesuítas à maçonaria. O que está aqui para cima eu não vou ver. Então esquece tudo que você aprendeu a respeito de sociedade secreta. Apaga tudo. Por quê? Estão todos equivocados, estão todos errados, porque não sabem de fato, não tiraram de dentro. O que eu estou trazendo aqui são informações de dentro da própria boca do cavalo, de dentro desses circuitos místicos aí. Porque uma coisa é os livros maçônicos vendidos nas prateleiras de livrarias. Você pode comprar, mas é como eu disse, aqueles ensinos são exotéricos, é para massa. O ensino interno é só eles que têm. E eu tô trazendo escritos destes ensinos internos, que a maioria não conhece. E não só isso, trazendo toda a base histórica por trás disso. Então, o que a gente vai ver aqui é justamente os jesuítas, que é esse corpo que aplica a filosofia. Eles vêm na Contra-Reforma justamente com uma finalidade. Eles nascem ali no período do Renascimento. Então vamos lá. Eu quero ler o que Malachi Martin escreveu a respeito dos jesuítas. Quem é Malachi Martin? Um ex-jesuíta que se arrependeu ao ver o rumo que a ordem estava tomando na década de 90, ali no início da década de 90, e cai fora. Na verdade, na década de 60, perdão. O que estava acontecendo na década de 60 e aos poucos ele caiu fora, segundo ele afirma, porque ele viu que a ordem se contrapunha à ideologia católica romana. Será que se contrapunha? Pelo menos é a visão dele. Olha o que ele escreveu. De seu início numa época revolucionária e ao longo de 4 séculos e meio de sua tumultuada existência, os jesuítas têm sido ao mesmo tempo um enigma e um modelo para o resto do mundo. Amigos e inimigos católicos e não católicos, todos têm tentado resolver o poder e o segredo desses homens, treinados e devotados do ponto de vista religioso, que também são gigantes em todas as atividades seculares da humanidade, nas ciências e nas artes, nas letras, na exploração e no ensino. Para não falar na política mundial, os jesuítas sempre visaram ao melhor e foram. Veja que ele exalta a ordem e ele realmente traz aqui verdades. A Revolução Francesa, é claro que tinha jesuítas por trás. Nós já vimos alguns e vamos ver outros, como o corpo intelectual, sacerdotal, que fizeram a ponte entre o povo insatisfeito com a corrupção da monarquia com a classe burguesa desejosa por poder governamental. E dessa forma eles obtiveram mais liberdade para criarem suas leis e regras que aumentariam as riquezas desse povo, dessa burguesia. Então os jesuítas foram a ponte que fizeram isso. E a gente precisa entender que muito mais do que a ponte, os jesuítas são os construtores da civilização atual. Isso não tem como negar. É óbvio que nos países católicos eles estavam na linha de frente, não precisavam se esconder. O Brasil
foi construído pela ordem jesuíta. Eles tiraram os dominicanos e se implantaram como os civilizadores da América Latina como um todo. Muitos países europeus foram civilizados, a base. E como que eles civilizavam? Através de educação. A educação é a base. Eles eram os donos da educação, eles fundaram as universidades. É por isso que eu digo, as pessoas que ficam aqui exaltando, defendendo títulos acadêmicos e tudo mais, não passam de pessoas que foram instruídos dentro daquele corpo criado por jesuítas. Não saíram da Matrix. Então eu afirmo com certeza, 99,9% das pessoas não saíram da Babilônia. Muito menos dessa tal Matrix que eles dizem que saíram. Eles vivem num mundo criado por tudo isso que a gente está mostrando aqui. Esse mundo que existe, ele foi montado, ele foi criado. E as pessoas continuam defendendo isso. Os missionários encontravam-se dispersos no mundo e não apenas restritos à Europa, Ásia, África e América. Passaram também a fazer parte do seu campo de atuação, sendo correto afirmar que os jesuítas fizeram parte do processo colonizador de diversas regiões ligadas tanto ao Império Português quanto ao Espanhol. Para além da tarefa evangelizadora educacional, importa salientar que os jesuítas desempenharam outros papéis, destacando-se também na função de arquitetos, cozinheiros, astrônomos, engenheiros e, sobretudo, exercendo os serviços de saúde na qualidade de enfermeiros, cirurgiões e boticários. Os jesuítas faziam tudo. Eles tinham todo esse conhecimento. Eles eram homens poderosos porque eles tinham esse conhecimento acima dos povos, acima da classe comum. Era um conhecimento exotérico. A gente vai ver de onde veio esse conhecimento todo deles, para tudo isso que eles faziam. Isso não vem simplesmente caiu do céu ali, não. Tá? Isso tem conexão justamente com Babel. Então a atuação deles na ciência é primordial para o que existe hoje. Pessoal, entendam, heliocentrismo foi criado pela ciência jesuítica. Copérnico era um padre jesuíta. Os maiores profissionais da astronomia são jesuítas. O corpo científico da astronomia é jesuíta. O criador da teoria do Big Bang, ele é um padre jesuíta. Precisamos analisar isso. Tudo isso foi construído. Quem deu as bases para Darwin em sua teoria da evolução foram jesuítas. Ensinos dentro de escola, universidades, que a pessoa começa a discutir aquilo quando vê aqueles alunos mais brilhantes são pescados para poder desenvolver. É óbvio que esses alunos é que desenvolveram, mas quem deu um empurrão? Quem deu o pontapé em tudo isso? Existem aqueles jesuítas que realmente estão ali na linha de frente, que assumem, como o próprio criador da teoria do Big Bang. Tá? Na educação, eles exerceram um papel fundamental em todo o mundo. Toda a escola, toda a universidade foram implantadas por jesuítas. E não pense que isso aqui é só na América. Isso aqui, eu estou trazendo relatos da corte portuguesa e do Brasil, especificamente aqui, né? Mas não é só isso. A Europa também. Veja que aqui esses novos padrões culturais e educacionais foram instaurados no mundo inteiro. Veja que foi uma mentalidade que explodiu. Por isso você tem um período sui generis ali na história, de crescimento, de afloração das ciências, do campo da medicina, das artes e tudo mais. Eles estavam por trás. Influenciaram o nazismo. Aprendi muito com a ordem dos jesuítas. Até agora, nunca houve nada mais grandioso no mundo do que o sistema hierárquico da Igreja Católica. Transferi grande parte dessa organização para o meu próprio partido. Declaração de Hitler sobre os jesuítas. Veja bem, o Hitler diz que o sistema hierárquico da Igreja Católica são os jesuítas. Quem está por trás dessa ordem sistêmica de implantação disso é essa ordem. Influência no comunismo. Fidel foi significativamente influenciado pelo jesuíta Amodo Lorente e Alberto de Castro. Fidel foi muito ativo em uma organização jesuíta semelhante aos escoteiros mirins, chamada de Os Exploradores. Esse aqui é tirado de um livro sobre a história dos Rockefellers e o Federal Reserve, né? E veja que interessante, aquilo que a gente estava falando sobre a economia da Igreja-Estado. Fidel foi fomentado para isso, para colocar em prática aquilo.
No auge de seus esforços, 200 anos depois de sua fundação, os jesuítas exerciam um controle formativo e decisivo na educação e na ciência de praticamente todos os países da Europa e da América Latina. Tinham um papel a representar em todas as alianças políticas da Europa, um cargo influente junto a todos os governos, uma função de assessoria junto a todo grande homem e a toda mulher poderosa. Eles minutaram tratados, negociavam pactos de paz, serviam de mediadores entre exércitos em guerra, arranjavam casamentos reais, faziam arriscadas missões de resgates, viviam onde não eram bem-vindos como agentes secretos da Santa Sé. Passavam-se por criadores de porcos na Irlanda, bazares na Pérsia, homens de negócio na Prússia, marinheiros mercantes na Indonésia, pedintes em Calcutá, swamis em Mumbai. Não havia coisa alguma, em parte alguma, que eles não realizassem, como diziam, para a maior glória de Deus. Que Deus é esse? O Deus levantado pela religião de mistérios. O Deus levantado pelo cristianismo, o olho que tudo vê. Veja que aqui eu estou citando Malachi Martin novamente. Então, quando ele fala aqui que ele se tornou swamis em Mumbai, isso aqui se tornou... Os jesuítas influenciaram todo o sacerdócio do hinduísmo ali. Eles estavam conectados ali, influenciando ideologicamente tudo o que nós conhecemos, esse corpo religioso de hoje. Qual o objetivo dos jesuítas, afinal? De acordo com eles somente buscam a glória de Deus. Mas se você examinar os fatos, perceberá que eles buscam simplesmente o domínio universal. Eles se tornaram indispensáveis para o Papa, que sem eles não poderia existir, porque o catolicismo se identifica com eles. Eles se tornaram indispensáveis para os governadores e têm revoluções nas mãos. E sob um nome ou outro, são eles que governam o mundo. Mais uma declaração de livros antigos. Esse é de 1865. É italiano, publicado na Itália, originalmente. Agora o que é interessante. De onde veio os jesuítas? Todo mundo vai dizer que foi Inácio de Loyola que fundou essa ordem. Mas qual é a origem dessa ordem? Ninguém sabe. Ninguém faz a menor ideia. Como que esses homens podem se tornar tão poderosos e exercer tanto poder e ter tanto conhecimento oculto, tanto conhecimento antigo no poder deles, a ponto deles conseguirem manipular o mundo, conseguirem levantar e derrubar reinos, ao ponto deles mudarem toda uma sistemática educacional, criar um novo mundo de forma geral, tanto na ciência quanto na parte prática. De onde veio esse poder todo? Não se deve pensar que essa ordem religiosa dos jesuítas seja apenas mais uma organização humana. São muitas as organizações desse tipo que têm sua fase áurea e depois decaem. Ossificam-se e acabam por desaparecer. Não se pode colocar os jesuítas de Inácio no mesmo nível de qualquer outra organização, pelo simples motivo de que nenhuma organização que conheçamos pode rivalizar, até o momento, com os jesuítas no que se refere aos inestimáveis serviços que prestaram à família humana. Cara, um jesuíta falando sobre os jesuítas, tá? E realmente ele tem toda a razão. Eles não são uma organização comum e não podem ser derrubadas. E eles prestam sim um serviço à família humana. Veja que a humanidade, ela se tenta religar ao mundo antigo. Essa é a humanidade, essa é a carne. E nós precisamos livrar dela, nós precisamos trocar de descendência, nós precisamos abandonar a descendência de Adão para sermos enxertados na descendência de Cristo. E nada do que está sendo feito aí tem a ver com descendência de Cristo. Nenhum desses homens que se diz estar em Cristo são descendentes de Cristo. Nós vamos ver nos próximos vídeos. O que é interessante, lembra que eu falei sobre Simão Mago? Falei para você guardar isso. O que é interessante, vamos recorrer então aos tempos antigos. No Antigo Egito, o faraó, sempre que tinha situações difíceis para resolver em seu reino, ele recorria aos magos, feiticeiros e astrólogos, sempre que se deparavam com uma situação emergencial. Foi assim que aconteceu quando as pragas vieram. Na Babilônia de Nabucodonosor, quando Nabucodonosor se deparou com situações que ele não sabia lidar, que ele, de certa forma, compreendeu que era importante para o seu reino, mas não sabia como lidar, o que ele fez? Ele
convocou todos os magos, feiticeiros, astrólogos e caldeus, quando teve um sonho que ele imputou ser importante para o reino, mas não sabia do que se tratava. Então veja, sempre no mundo antigo existia um corpo em que os poderosos, os governantes, os imperadores recorriam para socorrê-los, tá? Lembra que eu falei anteriormente, num dos meus vídeos dessa série, que sempre uma instituição sobrevivia ao fim de um império para outro? Ela migrava de um império para outro e ela acabava se tornando uma instituição poderosa e conduzia tudo aquilo? Lembra que eu falei sobre isso? A Igreja Romana é uma delas. Quando o Império Romano caiu, só sobrou ela, então ela passou a conduzir o mundo. Lembra que eu falei isso? Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é algo que ninguém ensinou, que você não vai ver em lugar nenhum. Existe uma instituição que sempre esteve presente em todas as grandes civilizações, em todos os grandes e influentes impérios mundiais. Esta instituição ela sobreviveu intacta, porque ela atuava nos bastidores, nas sombras, escondida à vista de todos. Esta instituição é uma classe sacerdotal poderosa, capaz de coroar ou derrubar imperadores. Uma classe capaz de mudar o curso por completo de um império. Esta é a classe denominada como magos, feiticeiros e astrólogos e caldeus. E o que significa caldeus? Quando fala ali caldeus, não está se referindo à nacionalidade não, viu, Nabucodonosor? Eu fui pesquisar e fui estudar. O dos caldeus foi considerada o florescer do conhecimento científico. É dali que parte todo o conhecimento de astrologia. É dali que parte todas as poesias, os escritos. Então, caldeus é simplesmente um adjetivo para se falar a respeito de homens eruditos, homens sábios. Então, são homens eruditos, conhecidos na Babilônia como caldeus. Exatamente esses homens que Nabucodonosor chamou para consultar. Eram homens eruditos, que conheciam das letras, que liam muito e tinham conhecimento vasto, porque acumulavam conhecimento através de leituras. Conta a lenda, mas isso não é lenda. Quando os medos persas invadiram a Babilônia e destronaram Belsazar, uma parte dos magos babilônicos fugiram para uma região de Éfeso e ali se estabeleceram sob o título de sumo pontífice. Guarde isso. Que significa construtores de pontes. Então, quando Belsazar invadiu ali, essa instituição por trás dos bastidores, uma parte dela fugiu, saiu dali, provavelmente com medo de ser retalhada e tudo mais, e se instaurou em Éfeso, na região que mais tarde ia ser conhecida como Éfeso. E se estabeleceram sob o título de sumo pontífice, ou seja, construtores de pontes. Olha só que interessante. Mais tarde, quando o Império Romano se levantou sobre a terra, esta classe sacerdotal passou a participar ativamente como conselheiros do imperador nos bastidores. Isso quem fala é Elifas Levi, que escreve muito sobre a história da magia, os magos antigos. No decorrer do Império Romano, o imperador restringiu os poderes dos magos e adotou para si o título de sumo pontífice. Não é mero acaso o Papa ter adotado o título de sumo pontífice. Então veja que esse título ali era uma parte desses magos que estavam ali. Roma, em determinado momento, desconstrói essa instituição porque viu nela uma instituição perigosa. Puxa para si esse título, agora eu sou o construtor de pontes, eu não preciso mais de vocês. Quando o império cai, e por que o império caiu? Já pararam para analisar? Vocês vão entender por que o Império Romano de fato caiu, justamente por causa disso, por causa dessa desmantelação dessa classe sacerdotal como influenciadores do Império Romano. Eles conspiraram para que o império fosse ruindo de dentro para fora. E o imperador, ao tomar esse título, quando o império cai, o Papa ali, o sacerdote de Roma, ele toma esse título para si. De acordo com o historiador Heródoto, os magos eram uma tribo pertencente aos medos, considerados naquele tempo como uma tribo hereditária do sacerdócio, ou seja, uma classe que foi se perpetuando na linha da história, mantendo intacta sua raiz hereditária. Entenda que não é uma classe hereditária por sangue, mas por ideologia, por iniciação, por conhecimento acumulado. Vamos ver
na linha do tempo, vamos analisar algumas histórias, como essa classe dos magos ela se projetou na história. Alguns historiadores traçam a genealogia dos magos até Ur dos Caldeus. Nos tempos do Império Babilônico, eram altos funcionários do governo, eram sábios responsáveis pela educação dos nobres, dos povos conquistados, levados cativos ao palácio e conselheiros da linha de frente do imperador para os assuntos do reino. Alguns deles eram os juízes que conduziam o tribunal de Nabucodonosor. Se tornaram os conselheiros oficiais dos reis daquele tempo, juízes, mestres, eruditos, comerciantes, influenciadores culturais. Exatamente isso que fizeram com Daniel, com toda aquela classe de príncipe e pessoas cultas de Jerusalém. Era isso que eles faziam quando conquistavam os povos. Eles viam quem eram as pessoas cultas, pegavam, instruíam, iam para a escola ali. E quem ensinavam? Justamente esses magos, esses sacerdotes especiais. Qualquer semelhança com os jesuítas não é mera coincidência. Nos tempos de Cristo, a linhagem dos magos eram associadas aos medos, por serem um povo antigo e muito difundido no Oriente Médio. Eram habilidosos astrônomos e astrólogos. Porque quando o Império Medo-Persa dominou, essa classe sacerdotal que ficou ali, ela acabou se unindo com essa outra classe sacerdotal também que vinha da mesma linhagem hereditária. Veja que eles sempre tiveram presentes em todas as civilizações. E eles cresceram e floresceram ali. Na civilização persa, eles eram os responsáveis por tornar alguém rei ou destroná-los. Por isso se tornaram os homens mais poderosos e temidos no Oriente. Aqui vai só um parêntese, porque nós vamos ver isso no próximo vídeo. Você entende por que naquela declaração ali, quando Herodes recebe os 3 magos, também chamados de 3 reis magos, ou 3 reis do Oriente, ele os recebe bem, com temor, e deixa que eles vão tranquilamente. Por que será? Eles eram homens temidos naqueles tempos. Porque eles eram homens de fama, tinham a fama de ter habilidade para tanto levantar um rei quanto destronar. Então Herodes não queria ter problema com eles, de forma nenhuma. Foram homens responsáveis por elaborar leis e códigos legais, controlando tanto o escritório judicial quanto o real, se tornaram a instituição que contrabalanceava o imperador, ditador, isso nos tempos antigos de Nabucodonosor para trás. Os magos eram profundos conhecedores da história, matemática, filosofia natural, atual ciência, eram habilidosos na agricultura e na arquitetura. Por causa dos historiadores romanos, nós podemos rastreá-los até os druidas. Possuíam um elevado conhecimento sobre astronomia, eram grandes matemáticos e estudiosos afinco das ciências ocultas. Então, na época do Império Romano, essa classe sacerdotal se denominava como druidas. E é dali, é nessa classe sacerdotal que Simão Mago se introduz, com toda a sua magia, seu conhecimento e seu poder de Deus, que ele tentou comprar o poder do Espírito Santo, lembra? De Pedro, e Pedro o expulsou dali. Então, vem de tudo isso, e ele se estabelece em Roma. Então veja que o Pedro, que fundou a Igreja Católica, não é Simão Pedro, o apóstolo, mas sim Pedro, Simão, o mago, que era ali o sacerdote por trás, que é tido como fundador do gnosticismo. É óbvio que vai ter muitas divergências históricas a respeito disso, né? Mas a questão é que ele estava assim envolvido ali. Apesar das divergências, existem relatos em maior parte dos historiadores que Simão Mago ele estava ali nos bastidores, orientando sim Nero e outros imperadores. Segundo alguns historiadores romanos, os druidas eram uma classe de filósofos proeminentes na sociedade. Durante os primeiros anos da nossa era, os imperadores passaram a travar uma guerra com essa classe, primeiro impedindo eles de adquirirem a cidadania romana, depois proibindo de exercer suas atividades e, por fim, desfazendo legalmente a classe sacerdotal no Império Romano. E veja que não é mera coincidência isso com os jesuítas. Eles são hereditários. Eles são a continuação dessa classe oculta, antiga, que vem desde Ur dos Caldeus. Olha só que interessante, né? Porque devido a esses poderes ocultistas, essa classe sacerdotal se perpetuou na história, criando então sua própria linhagem hereditária. Eles são sacerdotes, não por sangue, mas por ideologia. Seus conhecimentos acima das pessoas normais fizeram com que eles fossem elevados a posições de destaque no Egito, na Babilônia, entre os medos persas, no Império Grego, no Romano. Ganharam fama de serem os conselheiros da realeza no Oriente.
Por isso ganharam o título de Reis do Oriente. Com tantos pontos que coincidem com a ordem dos jesuítas, você acredita mesmo que esta classe foi totalmente eliminada do seio civilizatório e tiveram seus poderes de influência suprimidos por ordem ou decreto romano? Não foram eliminados do Império Romano, quando oficialmente foram banidos, e também não foram eliminados nos dias atuais, quando foram banidos de muitas nações via decreto governamental. Muitas nações europeias baniram os jesuítas. O Brasil, a Bahia, baniu os jesuítas da Bahia, da região Nordeste. E olha o que aconteceu com a Bahia. A Bahia era para ser a capital do Brasil. Tinha todo o sentido para se tornar a capital do Brasil. Era para ser o estado mais rico do Brasil. E o que a Bahia se tornou? Então, eles são muito vingativos. E eles conseguem, por detrás, usar a sua influência e destruir. Pelo menos conseguiam. Agora é diferente, mudou. E nós vamos ver nos próximos vídeos por que mudou. Os jesuítas são os sacerdotes hereditários das ciências ocultas dos tempos antigos. Isso é um fato. Sua linhagem pode ser traçada na linha da história até Ur dos Caldeus, como eu acabei de falar aqui, passando pelo Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma e por todos os impérios secundários que existiram no mundo. Então, você vai ver os druidas, e nós vamos falar em outro momento sobre isso. Os druidas usavam uma varinha que eles consideravam mágica. Merlin vem desses druidas aí, que são realmente esse povo que descendeu aí dos druidas originais que foram banidos do Império Romano. Para onde eles foram? Para as tribos bárbaras. Eles se estabeleceram na região anglo-saxônica. E quem foi que destruiu o Império Romano? Foram justamente essas tribos bárbaras que desmembraram todo o Império Romano naquela época. E os druidas se estabeleceram ali na região então da Saxônia, na Grã-Bretanha. E eles usavam o quê? Uma varinha mágica que vinha de uma árvore chamada Hollywood. Nós vamos falar sobre isso em outro momento, mas Hollywood também, hoje em dia, é uma instituição que por trás tem os jesuítas encabeçando. Então voltemos ao quadro que a gente colocou aqui sobre as sociedades secretas. Vejam que nós temos os jesuítas e a maçonaria interligada. Por que está dessa forma? Porque não sabe quem originou quem. Na verdade, a maçonaria não é originada dos jesuítas e os jesuítas não saem de dentro da maçonaria. A maçonaria era uma ordem que veio se estabelecendo. Ela vem, na verdade, ela puxa sua origem ali dos Cavaleiros Templários, como os rituais dela mostram isso, mas ela também se projeta lá nos tempos de Salomão. Então ela tem um viés judaico, judaizante, ela tem sim um viés. E essa doutrina judaica, ela vai influenciar muito as doutrinas que virão no cristianismo pela maçonaria, mas isso a gente vai ver depois, eu só estou abrindo um parênteses aqui. Mas a gente precisa entender então qual é a ligação entre maçonaria e jesuítas. Há ainda velhas senhoras, homens e mulheres nesse país que lhes dirão com solenidade sinistra que se você vir a história da maçonaria através das suas ordens, você chegará à cabeça maçônica do mundo. Você descobrirá que esse indivíduo horrendo é o chefe da Sociedade de Jesus. São uma e a mesma pessoa. James Parson, 1855, historiador americano. Então, o que esse historiador faz? Ele diz que a maçonaria, na verdade, os Estados Unidos é o berço muito forte. Não que a maçonaria nasceu ali, mas ela se instaurou nos Estados Unidos de uma forma tremenda. E esse historiador americano ele faz essa denúncia. Olha, ok, vocês acham que a maçonaria protestante, que está aqui para trazer liberdade, fraternidade e igualdade, como vocês idealizam? Não. Ela, na verdade, ela é um braço dos jesuítas. A cabeça que controla ela é a Sociedade de Loyola, que é católica. Então, por que esse historiador faz essa denúncia? Porque os Estados Unidos legalmente é um país protestante, mas internamente, dentro da sua ideologia, é católica. É católica. E a gente vai ver isso em outros vídeos. E o interessante é o sonho, né? É o sonho americano de todo brasileiro, de toda a nação protestante, de todos aqueles evangélicos que amam
se projetar nos Estados Unidos. Nada é por acaso, nada é uma mera coincidência. Tem sempre um viés ideológico e uma força espiritual muito grande por trás de tudo isso. Então, a maçonaria, vamos ver o que de fato é a maçonaria, numa série que nós vamos fazer sobre ela. Mas o mais importante aqui é a gente entender. Vamos ver alguns escritos sobre isso. Olha só que interessante. Eu vou trazer alguns escritos bem interessantes. No que diz respeito à maçonaria, é claro que Babel representou uma empresa maçônica. Olha, isso aqui foi tirado da enciclopédia da Maçonaria Livre, tá? Foi tirado de dentro deles lá. É sabido que a Torre de Babel era uma das tradições mais antigas da maçonaria. No que diz respeito à maçonaria, é claro que a Babel representou um empreendimento maçônico e os primeiros expositores colheram pleno benefício deste fato. Eles lembraram que as pessoas que tinham uma língua e um discurso viajavam do leste para o oeste, como aquelas que tentaram e provaram ser mestres maçons. Quando eles alcançaram um lugar de proeminência na terra de Siná, afirma-se que eles habitaram ali, sendo os primeiros a receberem o nome característico dos maçons. Foi ali que eles construíram uma grande torre de confusão. No entanto, do mal vem o bem, e a confusão de línguas deu origem à antiga prática dos maçons, conversando sem o uso da fala. Veja que o profeta diz que não transforme o bem em o mal e o mal em bem. O que os maçons fizeram? E outra coisa, ele diz que dali, né, dessa confusão, surgiu a origem da antiga prática dos maçons conversando sem o uso da fala. É com base nesses simbolismos, gestos, que a gente consegue identificar onde eles estão presentes, e a gente vai ver isso também. Então, isso aqui eu estou tirando de dentro da própria maçonaria, que ninguém traz essas informações. O que eles dizem? Eles dizem que a maçonaria nasceu lá, o berço deles é período ali no Sinar, no período onde a Torre de Babel foi de fato construída, né? A parábola foi construída, materializada no mundo através dos acadianos, como a história mostra. E o que os maçons fizeram? Qual o benefício deles para o mundo? Toda cidade tem um símbolo maçônico numa praça central. As cidades são construções maçônicas. A civilização foi construída, a civilização material, a materialização da civilização, os maçônicos estavam por trás disso. Então veja que a ideologia vem desde as religiões de mistérios, onde os magos jesuítas, vamos chamá-los assim, né, os sacerdotes ocultas jesuítas, fizeram todo esse corpo ideológico reunindo essa multidão de vozes, e a maçonaria é quem aplica isso no mundo material. É quem dá esse corpo todo que nós temos aí. Então, olha só como é importante a gente conhecer os escritos, conhecer a história, saber de fato, para a gente não cair em erro. Então a gente está fazendo toda a divisão, colocando cada um dos elementos no seu devido lugar. O que está revelado por trás dessa última frase aqui, que eu deixei em negrito, é que eles revelam aqui descaradamente que é por meio da confusão que eles operam. Ordem pelo caos. Aqui também fica explícito que a acusação feita pelo profeta daqueles que transformam o bem em mal e o mal em bem é para eles. E olha que interessante, a gente pode extrair daqui também, que segundo eles a confusão será tamanha que a civilização implorará por unidade. É isso que o mundo moderno ensina hoje. É isso que a gente tem visto dentro dessa agenda maçônica. Contudo, o que as escrituras revelam é a respeito desse empreendimento. É isso que nós vamos ver nos próximos vídeos. Que isso aqui não passa de filosofia babilônica. Tudo isso, esse mundo todo é uma construção ideológica dentro de dualismos, dialética hegeliana, filosofia platônica, Aristóteles. Tudo isso vem das religiões de mistérios. E quem está por trás desse mundo, da construção desse mundo? Os magos ocultos. E a sua origem vem sendo rastreada lá desde os tempos antigos. Outra coisa que eu quero trazer aqui, é muito importante, é que os maçons, eles estão na linha de frente, enquanto os jesuítas e seus cavaleiros de Malta estão nos bastidores. Quem são os cavaleiros de Malta? Veja que
Os jesuítas estão na frente, estão nos bastidores, os Cavaleiros de Malta também. E os Cavaleiros de Malta são o braço mais íntimo dos jesuítas. Quem são esses Cavaleiros de Malta? Que ordem é essa? O que eles são na verdade? Vamos ver. Eles têm a sua sede na Roma. Estes cavaleiros de César Papal controlam os serviços bancários, a indústria e os complexos militares do mundo. Eles supervisionam o banco Chase Manhattan com todas as suas filiais em Nova York e Moscou. Eles governam todos os serviços de inteligência, como a KGB no Oriente e a CIA no Ocidente, procurando restaurar o despotismo da Idade das Trevas. Quem escreve isso é Edith Simon, em 1961. Veja bem, por que é importante a gente ver os escritos antigos? Porque as pessoas que vêm dessa época, mais dos séculos passados, elas eram sinceras. De fato, elas buscavam a verdade. Diferente de hoje. Hoje o que se busca é ganhar alguma coisa. Se você manipular informações, veja que a mentalidade Rothschilds está impregnada no mundo, manipular informações para tirar vantagem. Então, quando se diz que o Rothschilds, a descendência deles é da serpente, todo esse mundo é descendente da serpente. Inclusive o seu youtuber favorito aí, que manipula informações para tirar vantagem sobre ela. E por tirarem vantagem sobre isso, eles não conseguem trazer para você a informação correta. E aí eles ensinam que os Illuminati são os donos, eles estão ligados aos empresários, eles são os banqueiros, eles são os controladores da finança. Mentira! A Ordem Illuminati tem uma outra função que nós vamos ver aqui. Na verdade, os Cavaleiros de Malta é nada mais do que você trazer a burguesia para dentro e ter o controle dela absoluto. Você dá status dela, você dá, vamos dizer assim, você preenche com pompas e mais homenagens e medalhas, e você tem ela sob seu controle, sob seu comando aqui. E os jesuítas estão sob o comando dessa ordem de Malta. Quem faz parte dessa ordem? A Rainha Elizabeth, ela faz parte dessa ordem. Os Rockefeller, se eu não me engano, os Rothschilds fazem parte dessa ordem, porque estão dentro dessa linha bancária, dessa linha financeira. Então, quem é o braço financeiro do mundo? Que ordem está por trás disso? A Ordem dos Cavaleiros de Malta. Quem controla essa ordem? Quem encabeça ela? Os jesuítas. Quem está na linha de frente, materializando tudo, fazendo essa reunião ecumênica, de certa forma, criando um mundo ecumênico? Os maçons. E aonde entra a ordem do Illuminati nessa questão? De uma faculdade jesuíta saiu uma seita conhecida como os Illuminati, da Bavária, fundada por Adam Weishaupt, seu fundador nominal. No entanto, ele parece ter desempenhado um papel subordinado, embora conspício na organização da seita. Vamos traduzir isso aqui. Ele parece ter desempenhado um papel subordinado, ou seja, ele estava sob a autoridade de alguém. Embora ele exercia um papel muito importante na organização da seita. Vamos entender isso aqui. Isso aqui é um escrito de 1933. Agora nós chegamos no cerne da questão. Adam Weishaupt, segundo historiadores antigos, segundo informações dos tempos, naquele tempo atrás, ele era um padre jesuíta que estava diretamente envolvido com os princípios que faziam parte do movimento revolucionário francês. Isso eu tirei de um livro. Eu vou deixar a capa desse livro aqui para vocês. Isso não estou tirando da minha cabeça, tá? E eu queria aproveitar aqui, se alguém tiver tempo para traduzir esse livro, é um livro de mais de 600, quase 700 páginas. Eu não tenho tempo para eu dedicar a traduzir isso aqui. Hoje a gente tem bastante recurso na internet para tradução. Então, assim, o que eu faria era usar esses recursos e fazer as correções ali, né? Para trazer. Mas eu não tenho tempo para fazer isso, que eu estou fazendo outras coisas. Se alguém tiver interesse, me procure, me peça que eu mando esse livro. Esse livro é muito importante para a gente conhecer todo o mundo de forma, desde as suas entranhas, para que a gente possa expô-las à luz do dia, tá? Então, o que esse livro fala? Esse livro diz que
esse padre jesuíta estava diretamente envolvido com os princípios que faziam parte do movimento revolucionário francês. Esses princípios radicais e revolucionários mais tarde, eles ficaram conhecidos como tradição revolucionária. Adam Weishaupt foi o responsável por fundar a Ordem Illuminati, que tinha como foco fomentar e promover a Revolução Francesa. E é por isso que ela oficialmente foi desmantelada após a Revolução. Tá? Não se trata de teoria da conspiração. Ela tinha um objetivo. Ela concluiu aquele objetivo, foi desmantelada oficialmente. Veja bem, não distorcem minhas palavras. Ela foi desmantelada oficialmente. Contudo, nos bastidores, esta ordem foi a responsável por eclodir todas as demais revoluções que vieram em seguida. E olha só, mais uma vez, não sou eu quem estou dizendo, mas eu vou trazer aqui fatos históricos. Durante a remoção da ordem pelo Papa Clemente, o general Hitch criou os Illuminati com seu soldado Adam Weishaupt, o pai do comunismo moderno. Quem era Hitch? O pai do comunismo moderno, que com seus jacobinos conduziram a Revolução Francesa. Anos depois, o general jesuíta Ladakovsky, com seus bolcheviques, dirigiu a Revolução Russa de 1917, sendo idêntica à anterior de 1789. Veja que Adam Weishaupt era o cabeça ali. Como aquele escritor mesmo disse, ele fazia uma função secundária. Por que ele fazia? Porque existia uma outra cabeça acima dele, e era Lorenzo Ricci. Quem era Lorenzo Ricci? Era um general da companhia dos jesuítas. E ele foi o responsável, ele é o pai do comunismo moderno. Então olha que interessante, as pessoas dizem que saíram da religiosidade, ficam discutindo filosofia política dentro de grupos, e defendendo o comunismo, e defendendo o socialismo, e defendendo direita e esquerda. Não é que sejam tudo de uma moeda só, tudo tem uma origem só. E a finalidade dessa origem é criar o dualismo, porque, segundo Santo Agostinho, sem o dualismo, sem esse conflito dual, não se pode surgir a cidade de Deus. Quem pensa que exclui religião dessas coisas está enganado, está mais mergulhado em religiosidade do que pensa. Agora, tudo que se vai fomentar no mundo precisa de ter alguma base financeira, precisa ser, vamos dizer assim, financiado, precisa ser, de certa forma, patrocinado. E vocês perceberam que os Illuminati, a Ordem Illuminati, ela conseguiu atingir seu objetivo. Então significa que ela teve injeção financeira ali que fez com que ela conseguisse exercer a sua função brilhantemente no mundo. Agora, quem de fato injetou dinheiro? Quem estava por trás? Quem financiou essa ordem? Quem a emparelhou financeiramente para que ela atuasse então nessas formas, nos bastidores, de forma bem eficaz? Se você adivinhar, foram os Rothschilds. Isso mesmo. Os Rothschilds financiaram a Revolução ali, a independência americana, e financiaram a Revolução Francesa. Tinha-se interesses por trás. Eles queriam independência, eles queriam ganhar mais, lucrar mais. E ganharem o mundo com isso. Eles foram os financiadores de todos os movimentos que os magos jesuítas empreenderam pelo mundo. Quem estava por trás financiando tudo isso? Aonde vinha esse dinheiro? Do bolso dos Rothschilds. Não é por menos que os Rothschilds são os administradores do Banco do Vaticano. Falar que os judeus que são os donos do mundo e que controlam os bastidores da finança e economia, estão os donos do dinheiro do mundo, é mentira. É mais uma mentira criada. Na verdade, são os sionistas que dominam isso, porque os Rothschilds não são judeus de fato, nem na descendência de Abraão. Eles são judeus ideologicamente, vêm da linhagem dos Askenazes, russos que se converteram ao judaísmo para sobreviverem. Somente isso.
E a partir dali sai essa linhagem sionista que domina o mundo. Israel foi fundada pelo sionismo, não tem nada a ver com o judaísmo, não tem nada a ver com os judeus do passado. Vou fazer um vídeo só sobre isso, a sinagoga de Satanás, e vou trazer declarações dos verdadeiros judeus, o que eles falam sobre o sionismo. Os verdadeiros judeus estão suprimidos pelo poder do verdadeiro Deus, que tirou deles todo o poder influenciador no mundo. Eu não estou falando isso porque eu acho, não, isso não é achismo não, eu vou trazer provas em outro vídeo. Vou trazer. O que nós temos é uma sinagoga de Satanás, é uma sinagoga da carne, é os falsos judeus, como o Apocalipse mesmo vai apresentar. Então agora vamos montar esse quebra-cabeça da civilização. Os jesuítas são os idealizadores e mentores da civilização atual. Os Cavaleiros de Malta, a ordem que controla o sistema bancário, as indústrias e os militares. E não só isso, tá? Eles também são os responsáveis por controlar todo o sistema esportivo do planeta. Além de controlar, também são os responsáveis por estarem nos bastidores de todo o entretenimento musical, bailes, casas de shows. Eles estão por trás. As gravadoras, a Ordem de Malta está por trás disso. Então, quando você vê toda essa crise no sistema do entretenimento, da música, dos esportes, enfim, quem está por trás é a Ordem de Malta, não a Ordem dos Illuminatis. A Ordem dos Illuminatis é responsável por quê? Pelas revoluções. Ela foi criada especificamente para causar revoluções. A dialética dela é radicalismo revolucionário. E foi muito bem empreendido no mundo. Agora, por que aquele símbolo do olho, que tudo vê, aquele símbolo assim e tudo mais, é visto como sendo um ato de Illuminatis? E aí você vê esse mundo tá tão deturpado com relação a isso, tão ignorante com relação a isso, que uma pessoa basta fazer isso que ele já diz, ele é Illuminati. Já colocaram Dilma como Illuminati, já colocaram Lula como Illuminati, já colocaram várias classes de artistas como Illuminati, já colocaram Neymar, Ronaldinho, enfim, todos eles como Illuminati. Não. Precisamos entender que esse é o Deus que opera no mundo. Esse é o Deus a quem eles prestam culto. Então, fazer esse sinal exatamente é prestar culto ao Deus criado pelo homem, pela humanidade. É o Deus segundo a humanidade vê. É o Deus racional, é o Deus da razão humana. E os maçons atuam na linha de frente, são os construtores da cidade, onde as engrenagens civilizatórias idealizadas pelos jesuítas atuam. Então agora para finalizar, eu vou finalizar esse vídeo porque está ficando muito grande, tem muita coisa para falar, a gente nem entrou no protestantismo ainda. Imagina, nem entramos ainda. Mas olha só, agora esse gráfico para a gente finalizar, que esse gráfico vem de um livro chamado A Rota para a Ocupação Global, de Gary H.K. A origem das sociedades secretas. Então nós temos ali as antigas religiões de mistério, que se conecta a Babilônia, Egito, Índia, Pérsia, Grécia, todas as formas de panteísmo. Dessas antigas religiões de mistérios, a gente vai vir aqui paralelamente eles as feitiçarias, a bruxaria, a adivinhação, espiritismo, ocultismo, religiões orientais, hinduísmo, budismo, shintoísmo, etc. Por que esse quadro está paralelo? Aqui você pode incluir então essa ordem sacerdotal de magos e sacerdotes que estão no controle de todas as coisas. Eles se destacam de toda essa ordem que vem aqui. Então as antigas religiões de mistério, elas originaram ali, geraram a Cabala dentro do judaísmo, o gnosticismo, que vai se tornar o cristianismo. Esse gnosticismo cristão, ele vai dar origem aos Cavaleiros Templários, na época da Inquisição. Desses Cavaleiros Templários vai se sair então mais uma ordem ali que vai ter um curto período de vida, mas muito importante para a parte mística e de magia, que são os Rosacruzes. Dos Rosacruzes nós vamos ter ali a maçonaria e o Illuminati. Aqui não tem a ordem dos jesuítas inclusa, porque na verdade a ordem dos jesuítas está aqui fora. Está aqui nessa escala de feitiçarias, bruxarias, adivinhações, e eles estão por trás de todo esse movimento hinduísta, budista, shintoísmo, tudo eles estão aqui. Então é uma ordem realmente à parte, tá? E daqui, dessa ordem toda aqui, você tem as sociedades teosóficas que vêm da maçonaria, variedades de cultos e religiões. Por que a maçonaria e os Illuminatis estão colocados juntos? Porque o que acontece é que quando todas as evoluções foram
chegaram ao seu ponto crucial, e quando foi desmantelada a ordem após a Revolução Francesa, ela foi incorporada à maçonaria, de certa forma. Foi incorporada para dar continuidade a essa revolução. Agora vai ser uma revolução intelectual, uma revolução ideológica, revoluções doutrinárias. É daí que sai a variedade de cultos e religiões, que vai culminar onde? No movimento da nova era. Então dentro da maçonaria você vai sair o que ali? Marxismo, que é essa parte também Illuminati. Vai sair as sociedades políticas secretas americanas e europeias. Vai sair os bancos internacionais, porque de certa forma está conectado à Ordem de Malta ali, e os concílios mundiais de igrejas. Isso é o mais importante. É por isso que eu ainda nem entrei no movimento protestante para chegar a todas as denominações que nós temos hoje em dia. Esses concílios mundiais da igreja foi responsável por quê? Por padronizar as traduções bíblicas, por mudar algumas palavras para poder justamente dar sentido à doutrina que eles vieram construindo, a revolução doutrinária religiosa que eles vieram construindo na mente agora de quem? Da massa, do povo de fora, daqueles que fazem parte do círculo exotérico, os de fora. Então eles fazem essa mudança. É por isso que eu não confio em traduções. Eu pego o original, eu pego a que está mais fora desses concílios mundiais das igrejas é a tradução do King James. Mas mesmo as atuais ainda tem alguma coisa. Então o que eu faço é pegar as palavras originais ali e trazer a tradução. Muitos dizem que eu estou fazendo traduções conforme o que eu quero, conforme a linha que eu quero dar de raciocínio. Mas essas pessoas nem percebem que elas seguem uma linha de raciocínio já dada por homens lá atrás que traduziram propositalmente para dar suporte às doutrinas que vieram sendo criadas. E eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Em uma outra oportunidade eu vou ver se eu entro na parte do viés protestante. Eu acho que eu não vou fazer no próximo vídeo, porque o próximo vídeo ele é muito mais importante. Agora a gente vai pegar realmente essa nova ordem mundial, de certa forma. Nós vamos desmantelar ela para depois a gente pegar em uma outra série e construir essa ordem. Vocês vão entender, tá? Calma, nós vamos desmantelar no próximo vídeo a ordem mundial, o governo único mundial, para lá na frente a gente fazer uma série só sobre essa nova ordem mundial e ver se ela já foi instituída em algum momento, qual foi o caminhar dela, as consequências e tudo mais. A gente vai ver isso mais para frente. E quanto à linha protestante, eu fiquei de fazer nesse vídeo, mas ficou muito longo, então eu vou deixar para o próximo vídeo. E o que eu quero finalizar esse vídeo aqui? É mostrar para vocês que 99,9% da população, mesmo aqueles que se dizem despertos, não estão despertos. Eles ainda seguem doutrinas humanas, eles ainda esperam um anticristo, eles ainda esperam uma reconstrução do templo em Jerusalém, eles ainda esperam uma paz de 7 anos, eles ainda esperam todo um ecumenismo e uma religião única, nem se deram conta de que ela já existe. Esperam tudo isso. E nós vamos ver isso também mais com calma numa série que eu vou fazer só a respeito de maçonaria e Illuminati. Eu não queria tocar nesses assuntos, eu evitei muito tempo falar sobre esses assuntos, mas eu estou vendo que a ignorância ela é tão grande, é tão gritante, e as pessoas tentam tirar vantagem de tudo que manipulam, que eu não tenho outra alternativa a não ser entrar nesses assuntos. Oséias diz que o povo é destruído, ele é massacrado, ele é vilipendiado, ele é destroçado. Infelizmente a tradução está, o povo perece, mas aquela palavra ali significa tudo isso que eu disse, por falta de conhecimento. E o povo ainda está sendo destruído, massacrado, destroçado, por quê? Por falta de conhecimento. Isso prova de que esse conhecimento que essa turma está trazendo é um falso conhecimento, é ilusório, é mentira, é enganoso. São agentes de desinformação que fazem parte da Babilônia. Simplesmente isso, não saíram coisa nenhuma. E a prova maior de que o povo está perecendo e sendo destruído, sendo massacrado, é porque eles estão temendo. Hoje eu vi um comentário de uma pessoa de um vídeo justamente a respeito de um desses youtubers, que eu não vou mais citar o nome, não vou dar mais esse ibope para eles, que ela diz assim: agora estou com medo, realmente agora estou com medo, porque fulano lá em 2016 falou de algo sobre os estágios, eu estou apavorada. Tem que estar apavorada mesmo, porque
está sendo massacrada, não tem o conhecimento. Também as Escrituras dizem que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A finalidade desse conhecimento que eu estou trazendo aqui não é para salvação, é para libertar. Eu estou dando a chave para abrir essa porta. Abrir a porta. E o passo que se tem que dar é arrependimento. Então, se você não tem uma confrontação com a verdade, você vai se libertar do quê? Por isso que as pessoas não estão libertas de nada. Não estão libertas de nada. E vem textos como esse aí, como esse gráfico que eu mostrei logo no início, dizendo a grande meretriz e tudo mais. Não estão libertos porque não foram confrontados com a verdade. Não conheceram a verdade para que eles pudessem então dar o primeiro passo. Quando você é confrontado, entenda que não é para apontar para você. Essa é a diferença. Isso é um ato de amor. Porque aqui eu não estou preocupado com as instituições, mas com as pessoas. E a partir do momento que eu entendo como elas estão enganadas, eu passo a ter o que? Misericórdia delas. Eu passo a ter compaixão das pessoas. Ao invés de acusar, de apontar e de me ensoberbar e achar que eu sou o cara e sou o liberto. E aquelas pessoas estão sendo destruídas, massacradas. E aí eu me sinto bem, regozijo porque elas estão em trevas. Não é isso. Está errado essa visão. Então a intenção, e é por isso que eu digo, essas pessoas não estão trazendo verdade coisa nenhuma. Porque quando você mostra a verdade, você faz isso para quê? Para dar oportunidade para aquela pessoa. Oportunidade do quê? Dela se arrepender. O pecado é tudo isso que a gente está vendo aí, é toda essa filosofia, todos esses caminhos que foram construídos para se levar a uma salvação. Isso é pecado. Para se levar a uma proteção de uma destruição. São caminhos criados para evitar uma destruição, evitar a morte, evitar o fim das coisas. Isso é pecado. E a humanidade precisa se arrepender disso, mas ela não vai. Mas a mente das pessoas está tão cauterizada, que todos esses cristos que seguem a que nós vamos ver no próximo vídeo, são falsos e vamos saber por que é falso. E toda a escritura cai em descrédito. Todo o testemunho dos apóstolos cai em descrédito. Todo o testemunho que Cristo deu cai em descrédito. Por quê? Porque toda a doutrina foi substituída por uma falsa doutrina, por religiões de mistério. Tudo isso que veio se acumulando no cristianismo deu vida a falsos cristos que se colocaram no lugar dele. E nós vamos ver a origem disso no próximo vídeo. Então a única coisa que eu posso falar aqui é: saiam dela, povo meu, porque nenhum de vocês ainda saiu. Nenhum. Sabem no íntimo o que está acontecendo, estão se corroendo com isso, mas estão perdidos, não sabem o que fazer. Essa é a oportunidade. É por isso que a verdade liberta. Porque agora eu estou trazendo informações para se libertar disso. Não entendam isso como ofensa, você que é católico, você que é protestante. Nós vamos ainda destroçar o protestantismo nos próximos vídeos. Trazer à luz tudo que está por trás deles. Mas não entendam isso como uma afronta pessoal. Entendam isso como uma exposição do que está por trás daquilo que você foi institucionalizado, da educação que você recebeu. O mundo é uma farsa. O mundo foi criado na ilusão humana. O mundo foi criado dentro de concepções pagãs que tentam recriar os tempos de Noé, que tentam voltar aos tempos de Noé. Por isso Cristo disse: será como nos tempos de Noé. E nós vivemos esse tempo. O mundo tenta se religar de todas as formas ao saudosismo daqueles tempos, a toda a filosofia ideológica, religiosa daqueles homens de renome do passado. Faz isso através de um ecumenismo que foi fundado ali com os acadianos e foi espalhado pelo mundo. E o homem rebelde, a humanidade rebelde, tenta violar toda a lei de Deus. É por isso que eu afirmo que Isaías diz, Isaías 24 diz que toda a terra será destruída, todos os homens perecerão, porque violaram as leis, os decretos e a aliança eterna que Deus fez com a humanidade. E violaram mesmo. Então não percam os próximos vídeos. Esse é o vídeo mais longo, mas é o mais importante dessa série.